Isso. Bom, primeiro eu queria agradecer o Departamento de Educação Física da UFRN, em nome do Ricardo, né, que está respondendo hoje durante este evento pelo departamento. Então, Ricardo, eu também fico bem satisfeito, feliz de poder participar de um evento organizado por você. Isso cada vez mais denuncia a minha idade, porque se um ex-aluno meu já está trabalhando numa grande universidade e está organizando um ciclo de palestras, significa que eu já estou há muito tempo fazendo isso. Queria também dizer que é um prazer, né, participar desse ciclo e dessa sessão em particular com o Arnaldo. Eu não vou usar os títulos nem as formalidades, porque somos todos bem amigos, bem próximos, e isso me traz bastante orgulho. O Arnaldo é um amigo, uma pessoa com quem eu tenho várias colaborações, né, seja em atividades como essa, atividades didáticas, atividades acadêmico-científicas, né, participação em bancas. A gente tem ensaiado já também alguma coisa para fazer em conjunto, escrever, e para mim é sempre um prazer poder estar junto com você, Arnaldo. E agradecer a todos que estão presentes, né? Eu vi que a sala está bem cheia, e a gente sempre espera, né? Sempre alcançar a expectativa de quem vem procurar alguma informação a mais, né? Alguma coisa que enriqueça o seu conhecimento acadêmico e também a sua própria competência e capacidade profissional. Então, parabenizar novamente aqui, né, o departamento, a universidade pelo primeiro ciclo de palestras, né, em ciências da atividade física e do esporte. O tema, né, que o Ricardo me sugeriu, acho que é um tema muito pertinente para o momento, sobretudo num país que vive hoje talvez uma das piores crises, né, de saúde pública do mundo, infelizmente. O Brasil tem mostrado uma extrema incapacidade, né, no enfrentamento dessa pandemia. É claro que tem sido difícil para todos os países, né, acho que não tem ninguém que está totalmente indiferente, né, ao que está acontecendo, mas o Brasil tem realmente mostrado uma resposta, né, muito aquém daquilo que a gente esperaria, e aí fica todo mundo, acho que o dia inteiro, né, pelo menos às noites, principalmente assistindo jornais, né, e vendo os números, sempre na expectativa de uma redução, né, mas essa redução ela só vai acontecer no número de casos, no contágio, no número de óbitos também, quando realmente houver uma ação coletiva, né, uma ação geral dentro do nosso país, que realmente possibilite romper, né, esse ciclo que a gente está vivendo, esse ciclo bastante infeliz e bastante preocupante que a gente está vivendo. E aí dentro, né, do país, né, claro, a gente está vivendo uma situação em que várias atividades econômicas, as nossas atividades sociais, educacionais e culturais, todas elas estão sendo severamente afetadas pela Covid-19. E pensando no campo da educação física, e em particular o esporte, né, que é onde eu atuo mais fortemente, o Arnaldo também atua bastante fortemente, o Ricardo também tem bastante trabalho dentro do esporte. A gente também se preocupa, claro, né, dentro da nossa sociedade com os atletas, né, um segmento de pessoas e segmento de profissionais, cidadãos, que também está diretamente, né, tendo as consequências do isolamento, né, ou da desorganização do isolamento, da dificuldade no retorno às competições, ou muitas vezes, né, um retorno às competições que pode ser algo que causa até um certo receio, temor, né, por parte dos atletas, porque eles não sabem exatamente qual a situação que eles vão enfrentar, né? Os atletas que já estão voltando às competições. Eu tenho acompanhado bastante de perto a situação em clubes de futebol, em atletas também de esportes individuais, e realmente o receio é grande, né? As pessoas têm o medo de retornar por várias razões que a gente vai discutir aqui, né, que não tem a ver necessariamente com o contágio, mas tem a ver também com as repercussões, né, desse período que eles ficaram inativos ou semi-inativos, e como é que vai ser agora, né, com tão pouco tempo de preparação. Nenhum dos clubes que eu conversei, né, teve realmente um tempo ideal de retorno à prática, teve um tempo ideal de uma nova pré-temporada, praticamente, que deveria ter sido
seguida nos clubes, e aí com alguns clubes aí com 9 sessões de treino sem o contato físico praticamente entre os jogadores, daqui a alguns dias vão jogar. Então como é que a gente vai lidar com isso e enfrentar uma situação que é inédita e é totalmente desafiadora, né, para as nossas organizações e para nós que trabalhamos com esporte. Eu trouxe, né, primeiro um artigo que saiu há poucas semanas, né, é um artigo científico que foi tratar lá dos atletas de elite, dos atletas de semi-elite, sul-africanos, né, esses atletas excepcionais que costumam ganhar as provas de fundo, meio fundo nas competições, foi se observar, né, qual é o impacto que a pandemia, né, tem causado nos hábitos e nos comportamentos desses grandes atletas. E aí o título é bem sugestivo, né, ele começa falando nowhere to hide, não existe um lugar para se esconder, né, então o que tem acontecido na África e o que tem acontecido em particular na população de atletas, né, com essa pandemia. E aí eu destaquei aqui em amarelo, só no resumo, para vocês começarem a acompanhar, que os hábitos mudaram, né, os atletas que normalmente são extremamente ativos, né, eles têm muitas vezes duas, às vezes até uma terceira sessão de treino durante o dia, e aí obviamente que com o isolamento social, né, esse comportamento se tornou mais sedentário, o que é preocupante. Esses atletas também tiveram uma alteração significativa dos seus padrões de sono, né, descanso, até porque o atleta que está habituado, né, com a rotina de treino e de competição, ele está habituado com aquele cansaço, com a fadiga que é causada pelo treinamento e pela competição, e aí, claro, que o próprio o ritmo, né, circadiano dele e os padrões de sono também são afetados pela ausência, né, desse comportamento mais ativo. Uma mudança, né, e muitas vezes até um distúrbio alimentar, que também está acontecendo com esses atletas, e talvez, né, o que pelo menos eu considero talvez um dos sintomas mais preocupantes, que é a depressão. Né, os atletas isolados, né, sem poder compartilhar, né, do dia a dia, das suas experiências de treino com outros corredores, acabam ficando isolados e tem lá uma série de sintomas que podem depois tornar muito difícil o retorno. Eu acho que a grande implicação desse estudo, né, não é somente o que está acontecendo neste momento, mas o que é que vem depois, né? Como é que um atleta que alterou totalmente seu estilo de vida e não teve a possibilidade de fazer muita coisa durante esse período em termos esportivos, né, como é que ele vai fazer para retornar? E não é só uma questão física, eu estou querendo aqui só mostrar que tem vários fatores que a gente vai ter que considerar durante o retorno. E aí, né, em função até do desafio aqui que o Ricardo fez para eu apresentar nessa palestra, né, um tema que, claro, por razões óbvias, eu nunca tinha falado antes, porque a gente, felizmente, não teve uma situação anterior de pandemia nessa magnitude, né, que a gente está tendo agora. Eu fui conversar com alguns profissionais do futebol, justamente para poder aprender, né, a partir da experiência que eles estão vivenciando, quais são as dificuldades que eles estão enfrentando diariamente, né, seja há algumas semanas, que ainda os atletas estavam confinados, então os treinamentos eram online, os treinamentos eram por planilha, e agora também já no retorno. Tá? Algumas não, a maior parte das equipes profissionais hoje já estão retornando, as equipes de base não estão retornando, então a gente tem já uma dificuldade retrospectiva, né, daquilo que foi a vigência da pandemia e as dificuldades que os clubes e as equipes estão enfrentando exatamente nesse momento, que vocês estão acompanhando pela imprensa. Eu pedi um depoimento do Ortiz, que é um colega que é preparador físico do Avaí, né, Santa Catarina, e aí ele me relatou, né, ele foi muito atencioso, né, tenho que agradecer o Ortiz, ele me mandou até um relatório, mandou mensagens de áudio para relatar realmente com detalhes o que estava acontecendo. Eu só trouxe aqui uma síntese do que ele falou, mas um dos principais fatores, né, limitantes durante o período da quarentena foi a limitação de espaço para treinar. E aqui eu até farei um parênteses, eu tenho participado ativamente da preparação, né, e do planejamento dos programas de treinamento das seleções brasileiras, principalmente a de beach handball
masculina, e este é um fator realmente muito complicador, que imaginem, atletas de beach handball, que tem toda a sua rotina de treino, né, na areia, em espaços abertos, e agora, né, até recentemente, porque agora está havendo alguma flexibilização, mas eles estavam confinados em espaços muito pequenos. Imagina a dificuldade, né, para manter um atleta desse, seja de futebol, seja de handball, beach handball, ativo, principalmente mantendo algum grau de especificidade que a gente vai falar depois. Então, os atletas, né, muitas vezes, não residem, ou na maior parte das vezes, eles não residem na cidade onde eles treinam, onde eles costumam viver apenas por causa da profissão. Então, muitos atletas retornaram, né, para os seus lares, para as suas famílias, para poder passar pela quarentena. Então, tinham uma distância muito grande das facilidades do clube e também dos próprios materiais de treino, tá? Houve uma dificuldade tremenda do controle de carga, porque isso é uma coisa que, quando a gente está no clube, é fácil de fazer, né? Os atletas já estão acostumados a passar por avaliações. O Arnaldo falou de TRIMP, falou de percepção de esforço na sessão, são métodos válidos e altamente recomendados, mas quando o atleta está em casa realizando o treino, não é tão simples, né, a gente poder obter medidas com confiabilidade, né, e a especificidade do treino, como eu falei, é algo que foi rompido durante esse período de pandemia. E eu vou mencionar mais para frente o controle de carga, por isso que eu fiz aqui um destaque para esse item, tá? Ele mencionou agora, né, no retorno já das atividades, né, eles têm dentro do clube a possibilidade de fazer avaliações isocinéticas, né, principalmente de extensores e flexores de joelho, e segundo ele, né, houve realmente uma grande acentuação de desequilíbrios musculares, né? Então, se você tinha um atleta que conseguiu terminar o período pré-pandemia com pouco desequilíbrio, né, porque existem limites de tolerância, muitos deles voltaram bem desequilibrados, porque na realidade esses desequilíbrios acabam se acentuando com a falta de um treinamento adequado. E aí, muitas vezes, no clube você tem como corrigir desequilíbrio, porque você mede o desequilíbrio, porque você tenta criar um modelo de treino, por exemplo, o treinamento unilateral, para tentar reduzir esses desequilíbrios, né? E redução de potência muscular, medido, por exemplo, pelo salto vertical, tá? Ele teve uma avaliação agora no retorno e falou que as medidas estavam abaixo, né, daquilo que se esperava, apesar de todos os atletas terem tido nesse período orientação, terem tido treinos online, mas isso não foi suficiente, né, para segurar todas as capacidades no nível ideal, tá? E, além disso, né, esse clube enfrentou uma situação particular, eu acho que tem que colocar isso, né, o Estado proibiu, né, a utilização de alguns campos, e aí eles tinham que viajar, imaginem, né, para um outro local, para conseguir um campo que não estava em condições ideais para a prática, para poderem fazer a sua preparação agora para o catarinense que já está em retorno, tá? E esse é outro relato, né, eu tirei do outro profissional, se chama Fedato, é um amigo, né, ele trabalha no Corinthians já há alguns anos, tem passagem por outros clubes grandes, né, fisiologista, analista de performance e desempenho, e trabalha, né, no controle de carga e risco de lesões. E ele destacou de cara, né, na fala dele também, foi muito atencioso, também agradeço, Fedato, se ele tiver mais para frente acesso ao material, ele destacou o destreinamento. O destreinamento é um tópico relevante na literatura, eu vou tratar dele mais adiante, então não vou detalhar aqui, mas é simples, né, se a gente tem um período de redução de cargas, redução de exercícios, é claro que a gente tem um retrocesso na nossa condição física, na nossa condição técnica, na capacidade até de tomada de decisão, né, e isso está relacionado às perdas do destreinamento. Ele relatou, já no retorno, tá, uma dificuldade sobre o afastamento social e todas as medidas de higiene, né, pensem que é um clube grande, vocês acompanharam na mídia, foi um clube que teve uma incidência de atletas e membros da comissão técnica com a Covid muito grande. Hoje mesmo estava assistindo uma entrevista, né, com o goleiro Cássio, e ele relatou, né, que teve, felizmente não teve sintomas, mas teve a doença, ele teve que ficar isolado. E então agora para o retorno, né, todas as práticas possíveis, né, sobre a higiene, agora isso estressa muito os atletas, segundo ele, porque os atletas tendem a querer a proximidade, a conversa, né, e isso acaba sendo muito difícil por causa dos cuidados que tem que ser tomados. A adequação das estratégias de treinamento, né,
já que os atletas não podem ter muitas situações de aglomeração e de contato, então é quase impossível num esporte que é de semi-contato, que eu diria, né, que é o futebol, você trabalhar sem ter algum contato físico e com distanciamento, com o número reduzido de jogadores. Isso tem afetado bastante, né, não só o Corinthians, mas todos os clubes que estão em preparação. A heterogeneidade da capacidade da condição física ou das capacidades físicas, isso também eu vou atacar um pouco mais adiante, e a técnica também, né, os atletas voltam com dificuldade de fazer coisas muito básicas, muitas vezes, e aí também o Ortiz me relatou que quando eles começaram a fazer muito treino de finalização, tiveram até muita dor muscular, de início tardio, por causa do tipo de contração. Então, vocês imaginam o quanto que eles não treinaram aqui nesse período, né? E essa heterogeneidade se deu muito em função também dos momentos, né, que alguns atletas descobriram que estavam com Covid, os que não tiveram também muitas vezes não tinham local adequado para treinar, então eles voltaram muito diferentes, e aí uma das estratégias que eles têm utilizado é fazer grupos para poder atender esses grupos de acordo com a condição que eles estão naquele momento. E até hoje eles não conseguiram ainda criar uma homogeneidade entre esses grupos. E o risco de lesão, sempre, né? Então ele tem também trabalhado com medidas para administrar e reduzir esse risco. Eu vou falar um pouco sobre isso também. Então eu vou me ater aos tópicos que eu destaquei nessas falas, né? Iniciando aqui pelo destreinamento. Então o que seria o destreinamento, né? Vamos assumir, né, que os atletas, né, de qualquer modalidade, não precisa ser só futebol, vamos pensar no ciclista e a gente medir uma variável fisiológica básica para o ciclista, o consumo máximo de oxigênio. O consumo máximo de oxigênio de um ciclista de altíssimo nível pode chegar a 75 até mais ml quilograma minuto. E aí, em função de uma total interrupção das atividades, né, a gente pode ter um declínio exponencial dessa variável chamada consumo máximo de oxigênio. Então, a figura didática só para ilustrar o que seria o destreinamento, seria essa perda das capacidades fisiológicas e físicas em função da inatividade. E aí, se eu tiver, né, durante este período de longa inatividade que a gente está experimentando hoje no Brasil, um período em que eu consegui treinar, mesmo que não de forma totalmente adequada, específica, né, para o ciclismo até acho mais fácil, né, o ciclista pode ter um rolo, um cicloergômetro em casa, uns pesos ele consegue manter, pelo menos, a sua condição, é diferente do futebol. Então, o atleta vinha perdendo, né, e aí ele começou a fazer aqui uma rotina de treino, né, então ele pode ter aumento até da capacidade que tinha sido perdida, ele não vai recuperar totalmente aqui. Entretanto, né, se ele voltar a ter um período longo de inatividade, ele volta a ter uma taxa de queda bastante elevada. Ele pode até terminar esse período um pouco melhor do que este grupo, que não fez nada, é claro, né, esse aqui está totalmente inativo, mas isso aqui não é suficiente, né, para a manutenção da condição. Isso aqui, eu tenho certeza que aconteceu não com 100, né, aconteceu com 110% dos atletas. Eu duvido que tenha alguém que tenha voltado melhor do que parou, a não ser que estivesse lesionado quando parou. Mas não tem condição de num período tão longo de inatividade, não ter havido treinamento para a maior parte dos atletas, tá? E aqui é o que, para mim, é o cenário mais realista, tá? Os atletas tiveram o primeiro período já de perda, né? Porque já nas primeiras semanas ninguém sabia o que estava acontecendo, ninguém sabia quanto tempo ia durar, os treinos simplesmente foram cessados de forma abrupta, e aí depois os clubes começaram a agir, claro, né? Os profissionais começaram a criar as rotinas de treino, acompanhar atleta online, a fazer algum tipo de atividade que não fosse totalmente específica, mas isso não foi feito da forma como acontece, obviamente, no clube, nas instalações esportivas adequadas. Então, essa aplicação de cargas não tão planejada ou não tão adequada, ou muitas vezes interrompida pela própria Covid, ou muitas vezes interrompida por outras razões, faz com que, né, essa curva seja mais errática. Essa aqui seria uma curva mais próxima da real, né? Os atletas estão oscilando aqui nesse período, mas a tendência geral é de queda de performance. Então, quanto mais tempo a gente mantém nesse período de inatividade, mais tempo a gente tem de treino e, portanto, também maiores as dificuldades, né, até para o nosso retorno à prática, tá? Eu vou mostrar para vocês um estudo científico, nós publicamos há alguns anos, usando uma amostra, né, de corredores de alto nível. Tá? É um clube em São Paulo, né, que tem atletas federados e confederados. A gente foi lá e avaliou antes e depois de um período de um mês de total inatividade. Esse período já estava previsto, eram férias mesmo,
era para os atletas desligarem de treino. Claro que eles não ficam totalmente sedentários, mas eles diminuem muito a carga, até porque o nível de volume, né, de carga, né, em atleta de endurance é muito grande. Medimos variabilidade da frequência cardíaca de repouso antes da interrupção. Fizemos uma corrida de 3 quilômetros. Fizemos um teste de salto com carga, utilizando aqui o encoder linear para medir a potência da barra. E fizemos um teste chamado 5-5, que é um teste que ele é submáximo, né? O atleta, nesse caso, tem que correr por 5 minutos aqui em torno deste percurso, né? Pode ser na pista de atletismo, que a gente faz geralmente dentro de um quadrado, porque ele cabe dentro de um ginásio, dentro de um campo, um espaço reduzido. Às vezes a gente coloca 2 jogadores aqui por extremidade, então consegue fazer 8 atletas correndo ao mesmo tempo. Se colocar 2 quadrados, são 16 atletas correndo ao mesmo tempo, todos eles utilizando o frequencímetro, né? E aí, depois dos 5 minutos correndo, eles se sentam, a gente coloca as cadeiras e o banco aqui no meio do quadrado, eles sentam sem fazer mais movimentos abruptos, e depois, durante o período de recuperação, a gente mede frequência cardíaca e variabilidade da frequência cardíaca para ver qual é o efeito, né, desse exercício agudo sobre a função autonômica e como é que a recuperação se dá depois desse pequeno desafio de exercício, que é um pouco diferente de se testar em repouso, que não tem um desafio. Tá? Então, aqui é só um esquema, né, de um dado de frequência cardíaca durante o teste 5-5, né, o atleta estava parado, começa a correr a frequência cardíaca até um transiente de aumento rápido aqui, ele vai começar a estabilizar, né, depois de 5 minutos aqui a gente detectou nesse indivíduo, nos últimos 30 segundos de corrida, 158 batimentos por minuto. E aí, quando interrompe aqui esse teste, né, ele começa um período de recuperação, e aí o que nós fazemos é medir durante o primeiro minuto, né, quantos batimentos esse atleta recupera. Então, de 158, né, ele caiu para 39 batimentos a menos depois do primeiro minuto, que é uma indicação da capacidade de recuperação, da frequência cardíaca. E essa aqui é uma variável, né, RMSSD, é um dos principais indicadores de variabilidade da frequência cardíaca, indica a atividade vagal, estava aqui, né, transformado em LN em 3,36, tá? Então a gente também testou o efeito disto sobre, o efeito todo esse treinamento, né, sobre esses 3 indicadores do teste. O que o estudo mostrou, né, que na corrida de 3.000 metros, né, o tempo pré-início, né, de férias, né, e lembre que aqui é uma amostra de homens e mulheres, tá? Então esse tempo aqui é bem reduzido mesmo, 9,78 minutos. No pós eles foram para 10,17, ou seja, teve uma queda expressiva e significante da performance. Isso se deu em todas as parciais da corrida de 3.000 metros, a cada 1.000 metros, aqui deu para ver, né, que eles tinham uma perda percentual relativamente constante do desempenho, ou seja, a prova era mais lenta, em função, claro, de perdas fisiológicas que não foram medidas, né, o consumo máximo de oxigênio é um candidato forte a explicar uma parte dessa redução do desempenho, mas a frequência cardíaca, a variabilidade da frequência cardíaca de repouso, né, ela era 3,88, e a gente sabe que quanto maior esse valor, mais vagal é a atividade cardíaca autonômica, e no retorno eles estavam com 3,59, né, uma perda de 7,7% significante. Então, além de perda de performance, nós vimos aqui uma perda da função autonômica, pelo menos medida em repouso, porque aquelas medidas de exercício eu não vou detalhar aqui, vou detalhar mais adiante em outro trabalho, não foram sensíveis em detectar o efeito do destreinamento. Já por outro lado, né, potência muscular, medida aqui em watts por quilo, utilizando salto com carga, foi de 6,71 para 7,66, ele teve aumento. Mas o que explicaria um aumento da potência em função da interrupção da atividade? Né? Essa aqui é uma atividade extremamente aeróbia, ele promove uma concorrência grande, né, das adaptações de endurance com as adaptações neuromusculares, e é simples, quando a gente cessa o treino de endurance, a potência muscular volta a se manifestar. Então, o treinamento não foi ruim para a potência, mas foi para o desempenho aeróbio específico e foi ruim para a regulação autonômica de exercício. Tá? Então, isso mostrando que, de fato, né, um período de treino de 1 mês, que foi o que a gente estudou, tem um efeito muito grande no organismo de corredores. Isso pode ser estendido a canoístas, a remadores, a triatletas, assim por diante, e a jogadores de futebol também, por que não? E, então, imaginem o período de 1 mês, 2 meses, 3 meses, que apesar de não ter sido de total interrupção, tem sido, né,
de atividades muito irregulares. A gente sabe que muitos atletas realmente não têm a mesma motivação para treinar quando estão fora do clube, não têm a mesma infraestrutura e não conseguem realizar o treinamento, tá? E aí já no retorno, né, das atividades, a gente está já no período de retorno, tem vários clubes hoje treinando e já tem clube competindo no caso do Campeonato Carioca, né? A gente tem medidas para controlar, né, a carga de treino, então que é uma método, né, bastante simples que a gente utiliza. Se utiliza uma escala de percepção de esforço, de 0 a 100 no caso, né? A gente sempre usou uma de 0 a 10. Recentemente, por várias razões, eu tenho preferido esta escala, né? Ela foi traduzida para a língua portuguesa pelo Tony Meirelles, e o Tony até gentilmente cedeu nesta figura para eu publicar no livro. A gente tem um livro de futsal, e é essa escala que nós recomendamos por uma série de razões, né? Uma delas é porque ela tem gradações que na escala de 0 a 10 geralmente não se utiliza. Então, por exemplo, o valor de 47 aqui seria impossível numa escala de 0 a 10. Tá? O 0 a 10, ou ele reporta 3, ou 4 ou 5. Aqui não, ele pode reportar valores menores, né? Ou mais precisos. Tá? E aí, se a gente multiplicar aqui pela duração da sessão de treino, dividir por 10, né, justamente para a gente comparar esse resultado com a escala de 0 a 10, a gente tem aqui uma sessão de treino, por exemplo, de 188 unidades arbitrárias. Esse aqui é o método chamado percepção subjetiva de esforço da sessão, que é um método que nós utilizamos para fazer esse controle. Então, só para vocês terem uma ideia, né, de um estudo que foi realizado com atletas de futsal. Esses atletas eram de uma equipe de Campo Mourão, né, uma cidade pequena, que tem um clube que joga hoje a liga de futsal, mas na época que a gente fez esse estudo, eu acho que eles sequer disputavam a série ouro do estadual, jogavam a série prata do estadual, mas já era uma equipe altamente competitiva, né? E a gente teve a oportunidade de avaliar, né, o que eles realizavam durante 5 semanas de treino. Então aqui estão todas as cargas, né, pela peça da sessão de cada dia, somadas durante a semana, que é a média do grupo de cada semana. Então dá para ver aqui que eles variaram de 3.000 até aproximadamente 4.500 unidades arbitrárias ao longo dessas 5 semanas de pré-temporada. Tá? E essas cargas, juntamente com os conteúdos de treino, foram suficientes para melhorar o desempenho, né? Por exemplo, aqui é o teste Yo-Yo 1 e Yo-Yo 2. Então, tanto Yo-Yo 1 quanto Yo-Yo 2 tiveram aumentos significantes de desempenho. Então, o atleta melhorou, né, a condição cardiorrespiratória durante esse período, em função dessas cargas que são muito aeróbias. E aqui a gente tem, por exemplo, né, a condição submáxima, né, dentro do teste de Yo-Yo mesmo, se eu não for até o fim e usar medidas submáximas, né, aos 2 minutos de teste, por exemplo, eu tinha 165 batimentos por minuto no período de pré-temporada, e aqui eu tenho 151,7 no período pós, ou seja, esta redução é relevante. Todas as reduções em qualquer momento do teste, tanto Yo-Yo 1 quanto Yo-Yo 2, são relevantes. Então, a gente tinha até feito isso para mostrar que podemos utilizar uma versão mais reduzida e submáxima, né, para tentar rastrear o que acontece na condição física desses jogadores de futsal. Tá? Interessante nesse estudo, né, que ao contrário do trabalho que nós mostramos com o destreinamento de atletas de endurance, a medida do 5-5 foi extremamente sensível ao período de treinamento, né? A frequência cardíaca de exercício, por exemplo, partiu de 76% da frequência cardíaca máxima para menos de 70, para 69,9. A frequência cardíaca de recuperação aumentou, ou seja, os atletas recuperavam mais rápido depois que eles passaram pelo período de treinamento, e a variabilidade da frequência cardíaca também maior aqui no período pós-treinamento, ou seja, nesse caso, né, esse teste submáximo foi extremamente sensível às alterações que foram observadas durante o período pré e pós, e importante, essas mudanças foram, e assim como a frequência e a variabilidade da frequência cardíaca de repouso, foram altamente correlacionadas com as próprias alterações no teste Yo-Yo, ou seja, os atletas que melhoraram mais a modulação autonômica cardíaca, tanto em repouso quanto em exercício, também tiveram aumentos mais expressivos na sua condição física. E esse é um outro trabalho, né, já mostrando um outro aspecto, né, eu estou falando um pouco do controle da carga, eu vou pular para um outro tema, né, dentro da nossa conversa, que é a heterogeneidade, tá? Como vocês viram, né,
tanto o Fedato quanto o Ortiz relataram que os atletas voltaram muito heterogêneos. Eles têm trabalhado com 3 a 4 grupos até hoje, ou seja, tem atletas que estão extremamente bem condicionados e tem atletas em níveis intermediários e níveis também inferiores de condição física. E a gente tem, de uma certa forma, alguma experiência com isso, tá? Esse é um trabalho que foi feito com atletas de futsal, de uma equipe grande também de São Paulo, que joga a liga, e a gente viu lá que a variação, né, entre atletas no tempo de 5 e 10 metros era maior, o coeficiente de variação aqui foi maior do que no período de pré-temporada. Só que teve uma coisa preocupante, que também é algo que, dentro desse retorno à prática, eu sempre alerto. A velocidade aqui não aumentou, a velocidade diminuiu. É muito comum, não só em corredores de endurance que a gente viu lá, mas também atletas de futebol e futsal, se não houver um treinamento neuromuscular muito bem planejado, eles aumentam a condição aeróbia, aumentam a modulação autonômica, melhoram o bem-estar muitas vezes, mas eles têm redução de força, potência e velocidade. Então, nesse retorno às atividades, a gente tem sugerido fortemente a inclusão e a adição, né, de treinamento neuromuscular para que se melhore nessa condição física, que ao invés de a gente ter atletas mais homogêneos e piores, que eles sejam mais homogêneos e melhores, tá? Eles sejam mais rápidos do que no início da pré-temporada. E aí, pensando num outro aspecto também que, na minha visão, pelo menos, a gente tem que considerar muito fortemente em relação ao retorno à prática, é o risco da lesão, tá? Houve, né, um certo alarde no início ou no retorno da Bundesliga, né, os jogadores do campeonato alemão estavam se machucando em série, né, todo jogo tinha lesão, e estava todo mundo falando, não, isso aí é por causa da interrupção, mas, né, eu tenho acompanhado campeonato português, campeonato espanhol, e a gente não tem visto, felizmente, esse número tão grande como se alardeou, tá? Mas ainda assim, o retorno à prática requer cuidados. O retorno à prática, em função do destreinamento prolongado, pode, de fato, aumentar o risco da lesão, principalmente porque algumas das adaptações, por exemplo, da arquitetura muscular dos músculos que mais se lesionam, que são os isquiotibiais, né, eles podem ter sofrido regressão durante esse período, por mais que o atleta tenha treinado, porque ele não fez treinamento excêntrico. E esse treinamento aqui que promove, né, o aumento do comprimento do fascículo, no caso, ele é um treinamento excêntrico. Então, só para vocês terem ideia, né, se a gente mede com ultrassom o fascículo da cabeça longa do bíceps femoral do grupo aqui dos isquiotibiais, o atleta que tem um fascículo mais curto do que 10,56 centímetros tem 4 vezes mais chance de sofrer lesão. Então, isso aqui é uma variável que tem sido medida, né? A gente tem aqui o estudo do Bruno Baroni, que é um excelente pesquisador na nossa área, brasileiro, publica muito bem nesse campo, mostrando que o treinamento com flexão nórdica tem capacidade de aumentar o comprimento, né, dos fascículos, tá? E tem também a capacidade de reduzir, né, a disfunção ou desequilíbrio entre os tensores e os flexores de quadril, tá? Essa relação ideal seria 1, né, entre isquiotibiais e quadríceps, né? Eles não chegam a 1, mas eles têm uma tendência a aumentar, principalmente quando eles progridem nesse programa de treinamento baseado na flexão nórdica, que é uma das estratégias, é uma das armas que nós temos para diminuir o risco de lesão. Não é o único e nem diria que é o principal exercício, mas é aquele que tem sido bastante propagado na literatura científica. Então, até para relativizar um pouquinho a importância, né, do Nordic Hamstring, que seria o exercício de flexão nórdica, não estou falando que não seja importante, mas eu tenho um trabalho já submetido recentemente com o Luiz Soares, né, um programa de treinamento na equipe que estava disputando na época o campeonato nacional no grande centro da Europa e estava jogando a Liga Europa, tá? Foi um acompanhamento de 9 anos, tudo bem bonito, mostrando efeitos, né, de treinamento sem a adição de flexão nórdica, mas esse é um trabalho que foi feito com a flexão nórdica, mas também tem outros exercícios, né, excêntricos, exercícios para core, exercícios para glúteo, para extensores, né, para que a abordagem fosse um pouco mais completa e mais
assertiva, né, para reduzir a quantidade de lesões. De fato, né, a gente observa que, principalmente na fase em que o treinamento estava sendo administrado, né, existiu uma redução muito significativa, né, do número de lesões, né, um estudo semi-experimental, tá, um estudo que um ano teve a intervenção e no outro ano não teve a intervenção, e no ano que houve a intervenção, o risco, né, de lesão é muito menor, é muito mais reduzido em comparação com a fase em que os atletas não faziam nada. Então é claro que realizar uma estratégia de treino bastante simples, né, e com pouca demanda de tempo, tem um efeito importante. Isso deve ser pensado agora no retorno à prática, depois da parada, né, em função da pandemia. E é claro, isso aqui não é só pós-pandemia, né, isso aqui se faz sempre, isso aqui é um programa de treinamento que deve ser rotina de clubes, mas como eu disse, né, anteriormente, em função dos calendários, tem muito clube voltando, treino, nove sessões de treino, dá menos de 2 semanas de treino, eles já estão voltando para a competição, e é claro que isso aqui não vai ser feito da forma como deveria ser feito, mesmo que os atletas tenham tido, né, a orientação de fazer isso durante a pausa, né, a gente não tem exatamente os mesmos efeitos, principalmente porque um dos principais componentes de prevenção de lesão é a própria realização de sprints. A gente sabe que isso aqui é um pouco paradoxal, o sprint é o principal evento indutor de lesão, mas também é um dos fatores que acaba promovendo a prevenção da lesão. Então a gente tem aqui um grupo flexão nórdica, aqui é o comprimento do fascículo, dá para ver que teve aumento significante, mas foi um aumento pequeno em magnitude, tá? E o grupo que realizou sprints como principal método de treinamento, em detrimento, né, da flexão nórdica, teve também um aumento do comprimento do fascículo muscular. Além disso, teve alteração do ângulo de penação dos músculos, além de ter tido também algum aumento, né, da espessura muscular, ou seja, houve mais adaptações até no grupo sprint em comparação com flexão nórdica. Os atletas certamente, nesse período de interrupção, não tiveram espaço, né, e nem as condições adequadas para realizar esse tipo de treinamento. Então, necessariamente, os atletas estão voltando com um déficit importante, aqui tudo em comparação com o grupo que treinou somente futebol, que não tem melhoras. Então, isso aqui realmente pode ser atribuído, né, essas mudanças na arquitetura muscular e na função, né, e na prevenção possível de lesões, está totalmente associada ao modelo de treino que a gente utiliza, tá? Então, para encerrar, né, eu acho que, como eu expressei no começo da fala, né, a gente está preocupado realmente com o que está acontecendo, não estou falando só do esporte, mas pensando especificamente no esporte, esses atletas não têm essa condição, ou não tiveram essa condição, não têm tido essa condição, né, de treino sob condições adequadas. A gente sabe que isso está causando uma série de dificuldades para o retorno, e agora que os atletas estão retornando também, eles estão sentindo bastante os efeitos. É algo que a gente não consegue ainda descrever bem cientificamente, e nem delinear isso, porque é uma situação inédita, mas eu participo hoje de um estudo grande de retorno à prática na Europa. É um estudo que está sendo conduzido em pelo menos 4 clubes profissionais durante esse retorno, e daqui a alguns meses a gente espera ter resultados que sejam, né, cientificamente importantes para a gente entender o que aconteceu a posteriori. A gente não consegue mais consertar o que está acontecendo, mas pelo menos ter um conhecimento a posteriori do que aconteceu durante esse período de pandemia, todos os prejuízos, né, de saúde, psicológicos, funcionais e de performance, que a gente vai ter condição de começar a ver na literatura, eu acredito, daqui menos de um ano. A gente espera que vários grupos possam trazer contribuições científicas nesse sentido, para melhorar nossa compreensão e também saber como lidar, né, com situações que, claro, a gente sempre espera que nunca mais ocorram, mas com pesquisadores e com pessoas da ciência, a gente não pode negar a ciência. Eu acho que é o pior que está acontecendo nesse momento. A gente tem que levar em consideração a ciência para tomar as nossas decisões da forma mais acertada possível. Agradeço novamente a atenção e fico disponível aí, Ricardo, para discussão, questões.